livro de Josué, capítulo 7, nós vamos ler o verso 3, 4 e 5, que diz assim: quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim, e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Amém? Até aqui, pode se assentar. Eu quero iniciar essa reflexão com uma pergunta bem simples. Alguma vez na sua vida você já sofreu uma derrota e não entendeu nada? E não entendeu por que sofreu aquela derrota? Todos nós, nas nossas batalhas de vida, temos vitórias e derrotas. E derrota não é fácil, porque você sofre, você se angustia, você chora, ainda mais quando você não entende. Mas também, nas derrotas nós temos oportunidade. Eu gostaria de falar sobre esse tema, nos bastidores da derrota. Por quê? No meio de uma derrota que gera um sofrimento, nós temos ali uma oportunidade de tirarmos lições preciosas para a nossa vida. Esse texto mostra isso de uma maneira bem clara. Nós estamos ali em Josué 7. E se você pega o relato bíblico do livro de Josué, você consegue ter dimensão como essa derrota foi uma derrota dolorida, foi uma derrota constrangedora, foi uma derrota amarga. E claro, precisava gerar alguns aprendizados. Se você pega Josué capítulo 1, você vê Deus confirmando o chamado na vida de Josué. Moisés, o grande líder, morreu. O povo, depois de ter, a gente sabe, os 40 anos caminhando no deserto, os adultos e o exército que era pronto para a guerra fica no deserto, mas uma outra geração está vindo e agora é Josué, o escolhido por Deus para tirar então o povo, agora no meio do deserto, e colocar dentro da terra prometida. Josué aparentava, quem sabe, pela maneira que Deus fala com ele, uma insegurança: será que eu vou dar conta? E daí Deus se manifesta e diz: eu estarei contigo por onde você for. O teu papel é obedecer os meus ensinamentos, faça cumprir aquilo que eu passei ao meu servo Moisés, e eu estarei contigo. Vai dar certo, Josué. E ele então toma posse daquela palavra, e nós vamos ver ele liderando o povo. Ele manda agora os espias à primeira grande cidade. O grande desafio era a cidade de Jericó. Uma cidade fortemente murada, uma cidade bem protegida, uma cidade que lá atrás talvez era uma das que assustou o povo de Israel, mas agora ele está convicto. E ele está em sintonia com o Senhor. O que é para fazer? Manda espias, e nós conhecemos a história. Os espias, eles são meio que descobertos, e na fuga eles entram na casa de uma prostituta chamada Raabe, que acolhe eles. Por quê? A fala dela, e depois você pode ver lá no capítulo 2, a fala dela é: todos nessa cidade sabem quem são vocês. Nós estamos morrendo de medo. Todos estão apavorados, sabemos o que o Deus de vocês fez no Egito, sabemos o que Deus de vocês fez com o exército de Faraó lá no Mar Vermelho. Nós estamos apavorados, então eu faço um pedido: eu vou guardar e esconder vocês aqui, mas preserve a mim e a minha casa. É feita então aquela aliança com Raabe, e nós vamos ver que assim acontece. Aqueles homens são protegidos, e eles pedem: quando nós viermos aqui para destruir a cidade, que esteja então essa corda aí vermelha, para nós sabermos o que é para preservar. E assim ocorre. Eles trazem o relato para Josué. Josué sabe que agora todo o povo de Jericó está com medo, e o exército de Deus então agora está pronto para a guerra.
Mas antes, Deus queria deixar de uma maneira clara, revelada, que assim como era com a geração que saiu do Egito, Deus ia na frente, abriu o Mar Vermelho, Deus era com aquele povo. O que acontece? Quando eles vão atravessar o Rio Jordão, Deus, do mesmo jeito que fez lá no Mar Vermelho, 40 anos atrás, faz agora diante deles. O Rio Jordão se abre e todos eles passam a pé enxuto. Daí Josué diz: peguem pedras, 12 pedras, uma representando cada símbolo, que está no fundo aí do rio, vamos levar para construir um altar, e nós vamos nesse memorial mostrar para todas as gerações o que Deus fez antes e o que Deus está fazendo também nesse tempo. E aí Josué capítulo 4 vai falar desse memorial das pedras. Depois, ele faz um levantamento e percebe que esses 40 anos que o povo ficou no exército, os homens não foram marcados com a marca lá que Abraão fez a aliança com Deus, a circuncisão. Então todos os homens em Gilgal passam pela circuncisão. E agora então eles vão para Jericó e o capítulo 6 vai falar justamente disso, a derrota de Jericó. É uma narrativa. Quando a gente fala que isso é uma guerra, parece piada. Por quê? Porque a orientação de Deus é: não peguem as catapultas, não peguem as armas afiadas, não. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar trombetas. A arca, durante 7 dias, vai dar a volta na cidade. No 7º dia, 7 voltas. Então, só no 7º dia vocês vão gritar. Você imagina isso, né? Gente, guerra, naquele tempo, você tem que ter estratégias, escadas, catapultas para derrubar os muros de uma cidade. Como assim? Os muros vêm abaixo, o povo entra e invade. Mas Deus, até nas guerras e nas conquistas, Deus tinha dado algumas diretrizes muito importantes. Uma das diretrizes que o Senhor deu, uma instrução que Deus deu, está lá em Josué capítulo 6, verso 17 ao 18, é: a cidade, com tudo o que nela existe, será consagrada ao Senhor para destruição. Olha a orientação. Todo o povo sabe disso. Somente a prostituta Raabe e os que estão em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espias que enviamos. Mas fiquem longe das coisas consagradas, não sejam destruídos. Deus está dando orientação. Está bem claro, não tem dúvida. Não peguem nada. Nós vamos destruir tudo. Poupem a Raabe e o ouro que for saqueado é da casa do Senhor. Não peguem mais nada. Mas o que acontece é que alguém quer dar uma despertinho diante do Senhor. Comete um pecado e não fala nada. E daí nós entramos no capítulo 7. E o capítulo 7 vai dizer então que Josué lhe manda alguns espias para uma cidade pequenininha. Eles estavam lá em Jericó, lá embaixo. Uma cidade pequenininha chamada Ai. Ei, dá uma espiada. Como é que é aquela terra? O texto bíblico vai dizer que era uma cidade pequena. Somando a população daquela cidade, era em torno de 12 mil pessoas. Daí, imagine 12 mil pessoas com mulheres e crianças. Pouquíssimo guerreiro. O espia chega para Josué e diz: olha, o povo já está cansado, né? Então vamos fazer o seguinte: 2 ou 3 mil soldados, a gente arrebenta com tudo lá. Tranquilo, fácil, 2 toques. 2 ou 3 mil, ele prefere, né, a maioria. Então 3 mil, e manda 3 mil soldados para Ai. E os homens de Ai botam para correr o povo de Israel. E ainda matam 36 homens do povo de Israel. E daí, nós chegamos aqui nesse episódio porque está todo mundo apavorado. Sofreram uma derrota. O que aconteceu? E agora, nos bastidores da derrota, é momento de aprendizado. E eu gostaria de colocar 5 lições aqui para você refletir durante essa semana. O que nós podemos aprender no bastidor de uma derrota? Primeira coisa, nós precisamos aprender que os momentos de vitória podem ser inícios de trágicas derrotas. Momentos de vitórias podem ser início de trágicas derrotas.
O pecado que entrou em Israel nesse momento iniciou como? Numa grande vitória, uma excepcional vitória. Os muros de Jericó estavam no chão, o povo invadiu, destruiu tudo, mas lá, alguém abriu brecha para o mal. Não guardou o coração, não vigiou a sua alma, cobiçou algo que não deveria cobiçar, se apossou de algo que não deveria se apossar, e a maldição estava presente. E agora, eles foram derrotados por isso. Escute o que eu vou te dizer, preste bem atenção. Deus deseja nos ver vitoriosos. E Deus deseja nos abençoar com vitórias. Mas não pense que, depois da luta, quando você se sentir vitorioso, que você pode baixar a guarda. Ah, agora está tudo bem. Agora já sou mais que vencedor. Gente, a nossa vitória plena e completa só acontece no céu. Enquanto nós estivermos caminhando nessa terra, nós estamos em batalha. Vamos ter vitórias, mas durante as vitórias, esteja vigilante e não baixe a guarda. Nós vamos ver mais para frente uma história muito parecida. Gideão, com seus 300, uma vitória estrondosa, maravilhosa. Daí o que começa a acontecer? Ele começa a recolher o ouro que o pessoal vai trazendo, e aquilo ele faz uma estola sacerdotal, e o texto da Bíblia vai dizer, aquela estola, porque ele não era sacerdote, aquela estola, aquele colete sacerdotal começou a trazer brigas e maldições, e foi a destruição da casa de Gideão, um herói da fé que teve um final trágico e uma maldição familiar absurda, porque não vigiou no tempo da vitória. Eu não sei você, eu conheço pessoas que começaram a sua derrota de vida quando alcançaram um sonho que queriam realizar. Não, porque quando eu chegar lá, daí... E aquilo foi uma desgraça. Não, porque quando eu for o gerente desse lugar, estiver nesse cargo, quando eu estiver ganhando tanto, daí sim a gente vai poder usufruir e tal. E quando ele chega lá, a maldição acontece, se perde. Não, porque quando eu conseguir vencer essa batalha e ganhar tanto por mês, aí as coisas começam a se ajeitar, na verdade, ali começa a piorar. Porque parou de depender de Deus, subiu para a cabeça, começou a abrir mão da família, a esposa que pelejou com ele a vida toda, de repente é colocada de lado, porque está andando com um carrão melhor, atraindo outros olhares, e aí começa derrotas. A primeira lição que nós olhamos para esse texto, precisamos ter é essa. Os momentos de vitória podem ser inícios de trágicas derrotas. Então, vença sim, mas sempre com vigilância, sempre com cautela, sempre obedecendo ao Senhor, sempre dependendo de Deus, para que a sua vitória não se transforme em uma derrota. Amém? Segunda lição que nós podemos aprender nos bastidores de uma derrota. Nós precisamos aprender que lamentar faz parte, mas não gera soluções. Lamentar, sofrer, se abater, faz parte, é uma consequência lógica. Você está angustiado, você perdeu algo importante, mas isso não vai gerar soluções. O texto da palavra de Deus vai dizer no verso 5 ali do capítulo, diante disso o povo desanimou completamente. Já parou para pensar nessa palavra? Um desânimo completo. Mas você imagina, o Rio Jordão se abriu, né? Vamos para a guerra, os inimigos estão com medo, os muros de Jericó caem, faz uma vitória assombrosa, de repente eles perdem para um exércitozinho de poucos homens. O que está acontecendo? O coração do povo foi dominado pelo desânimo, e desanimou também quem? O próprio líder. Josué, se você ler o relato ali, a partir do verso 6 ao 9, você vai ver um Josué assim muito abatido. Ele diz assim, então Josué com a autoridade de Israel rasgou as vestes, prostrou-se de rosto em terra diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu. E disse então ao Senhor, soberano Senhor, por que fizeste o seu povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar no lado do Jordão.
Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes dessa terra saberão disso, nos cercarão e nos eliminarão. O que farás então pelo teu grande nome? Olha só o camarada desanimado, prostrado. E daí, nesse momento, é muito importante nós estarmos em sintonia com os céus. Porque Deus sempre vai dar um recado. E o recado que Deus dá, está ali no verso 10, Josué 7,10. O recado que Deus dá para Josué, ele diz assim: levanta-te, levanta-te, por que você está aí prostrado? Depois pega esse versículo, imprime e coloca lá na tua casa. Porque de vez em quando a gente precisa desse chacoalhão do Senhor. A gente entra numa vida de derrota crônica, parece. A gente se esquece de tudo que o Senhor já fez. E em vez de procurarmos as soluções, a gente só começa a lamentar o problema. Porque agora, Josué já estava aqui imaginando, não, agora todo mundo vai saber o que aconteceu. Eles vão vir para cima da gente e vão eliminar, o Senhor, todo o seu povo, olha só. E daí Deus é enfático: ei, levanta-te, porque você está aí prostrado. Talvez, você que está aqui hoje, você tenha passado por algumas derrotas, e você permitiu que um desânimo crônico dominasse a sua alma. Você só reclama, você só murmura, você só chora, você só lamenta, você se apaixonou pelo problema. Em nome do Senhor Jesus, ouça o que Ele te diz: para com isso. Chegou o momento de levantar. Deus tinha muitas bênçãos para Israel ainda, por isso começa pelo líder: levanta, porque tem coisas importantes para fazer e solucionar esse problema. E a partir disso, a gente vê que o ambiente começa a mudar. Lá no Novo Testamento, Jesus vai contar a história do filho pródigo, e você conhece. Lucas 15. Sai, faz um monte de coisa errada, fica no fundo do poço vendo uma porcaria de vida, mas o texto diz assim: caindo em si, ele se tocou, ele percebeu o que tinha feito. Daí ele começa a planejar uma solução e ele se levanta. E o texto diz: levantando-se, ele voltou para o seu pai e falou: pai, pequei contra os céus, contra... Você imagina se aquele menino ficasse lá: agora estou aqui, no meio dos porcos, fiz um monte de besteira da vida. Parou de lamentar e buscou uma solução. E o próximo passo é justamente esse. A próxima lição que nós precisamos aprender nos bastidores da vida. É preciso identificar o problema e solucionar. E daí, Deus vai dando a sabedoria e o discernimento, porque Josué está apavorado, não sabe o que aconteceu. E daí Deus se manifesta, verso 11 e 12. E daí Deus diz: Israel pecou, violou a aliança que eu ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e a colocou junto aos seus bens. Por isso, os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Gente, presta atenção. Isso aqui é Deus falando com Josué, mas olha quanta chave importante que nos mostra o porquê nós enfrentamos derrotas. Está aqui. Deus, ele está falando, né? Não consegue resistir os inimigos. Por quê? Permitiu que o erro entrasse. Fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. Vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. É muito forte. Mas Deus dá a revelação para Josué: Josué, tem coisa errada. Porque se eu estou na frente, se eu estou com vocês, se eu, Deus Todo-Poderoso, entro na batalha, a vitória é certa. Se houve derrota, alguma coisa está errada. Identifique, vai atrás, corra para perceber aonde está o erro, para que haja uma solução e vocês possam desfrutar da minha presença e da minha bênção, diz o Senhor. E é claro, esse texto da palavra de Deus, ele nos deixa bem claro que as desobediências aos ensinos do Senhor, aos comandos do Senhor, sempre resultarão em derrota. Meus irmãos, aonde há desobediência aos ensinos do Senhor, a derrota por quê? Muito simples, Deus se afasta.
aonde não há a obediência, aonde a palavra de Deus não tem vez, pode ter certeza, o Senhor se afastou e o mal vai entrar. Então nós precisamos cuidar com isso e identificar, nos momentos da derrota, identifica o que causou isso, o que eu estou fazendo de errado, por que o Senhor não está comigo, por que o Senhor não me deu a vitória. Vamos aprender nesse momento. E daí então eles vão agora identificar. E daí Josué faz passar todo o povo. E Deus então vai dizendo qual é a tribo, qual é o clã, qual é a família, quem é a pessoa, e cai lá num homem chamado Acã. E daí então Acã revela, de fato, quando nós invadimos Jericó, eu vi lá uma capa maravilhosa aos olhos, uma capa da Babilônia. Eu vi prata e eu vi uma barra de ouro e meu coração se apegou naquilo. E daí eu levei para a minha barraca, eu escondi debaixo lá, está lá escondido. Josué manda as pessoas ir lá, acham, trazem, e Acã agora vai sofrer as consequências. Isso fala, meus irmãos, interessante, isso fala de pureza, isso fala de santidade, isso fala de não brincar com o pecado, isso fala de obediência aos ensinos do Senhor. Quando nós permitimos que algo entre na nossa vida, sendo que aquilo o Senhor já deixou bem claro, não deve entrar, é pecaminoso. Seja o olhar lascivo, seja a língua mentirosa, seja pensamentos imorais, seja a ganância, a cobiça, o roubo, tantos outros pecados, se isso entra, vai trazer derrota, vai afastar a presença do Senhor. E nós não podemos permitir que isso aconteça. John Wesley, ele dizia, ou você mata o pecado, ou o pecado te matará. E é uma verdade. Nós precisamos olhar para a nossa alma no espelho da palavra e dizer, Senhor, eu preciso de mudança nisso. Eu sou irascivo, eu sou pesado em palavras, eu explodo facilmente, eu ofendo e machuco as pessoas, eu engano, eu pratico a mentira, eu dou um jeitinho no trabalho para me dar bem. Ou seja, nós não podemos abrir a brecha para o mal, porque aonde o mal entra, a derrota também vai acontecer, cedo ou tarde, isso vai vir à tona. E claro, como nós vimos aqui, o mal que você escolheu não afeta somente você. Nós temos uma nação de milhões de pessoas prejudicadas. Nós tivemos 36 homens que morreram. São 36 famílias sem o seu pai aqui por causa da decisão errada de alguém. Ou seja, quando se há brecha para o pecado, nós precisamos entender. Não apenas nós somos afetados, mas aqueles que estão ao nosso redor são afetados. Por isso, precisamos vigiar e guardar o nosso coração. E Deus agora é muito enfático, né? Pune Acã, ele tem que morrer. E ele e a sua família acabam morrendo por causa disso. Nossa, pastor, mas não tinha misericórdia naquele tempo? Tempo de obediência à lei, constituição de uma nação. Mas se nós olharmos, escute isso, se nós olharmos para o Novo Testamento, a gente precisa também fazer uma leitura do Novo Testamento, sim, de um Deus de amor, um Jesus gracioso, um Jesus misericordioso, mas são várias as passagens do Novo Testamento que mostram quando houve brincadeira com o sagrado, Deus também puniu. Está ali o caso de Ananias e Safira, fulminados na presença do Senhor por brincarem de ofertar, brincando com a oferta que é algo sagrado. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 5, ele vai dizer assim, ei, o que está acontecendo com vocês, igreja de Corinto? Como que vocês estão tolerando dentro de vocês coisas que não são praticadas nem no meio dos ímpios? Sabe o que estava acontecendo? No capítulo 5 do 1 Coríntios, ele vai dizer, tem entre vocês um homem que está se deitando com a esposa do próprio pai? Que pouca vergonha é essa? E daí parece que o cara tinha sido confrontado e não mudou de vida. Daí Paulo diz assim, ei, expulse esse cidadão do meio de vocês. A expressão é pesada, mas é Bíblia. Depois vai lá 1 Coríntios 5. A expressão de Paulo é, entregue esse homem a Satanás. O que é entregar a Satanás? Não permita que ele esteja contaminando os outros da igreja.
Ele vai sim para o mundo. Se ele quer viver a prática do mundo, deixa ele ir, entrega a Satanás ao Deus desse povo, para que, quem sabe, ele apoie da vida e no dia do juízo, ele possa, quem sabe, né, no fim, se arrepender, mudar de vida, e quem sabe a alma dele ainda se salve. Mas olha só, o apóstolo Paulo, aquele que amou os gentios, ele também é muito duro, porque ele sabe, com o pecado não se brinca. Daí a gente precisa trazer isso para a nossa realidade, porque muitas vezes a gente sim pratica o amor ao pecador, e precisamos praticar, mas não ser condizente, complacente com aquilo. Jesus, quando encontrou aquela mulher adúltera, ele foi bem enfático com ela, né? Vai, mas não peques mais, e não peques mais, fuja dessa vida. Quando Jesus encontra, né, aquele paralítico de Betesda, 38 anos, um homem lá, e Jesus o cura. Daí o último versículo diz assim, de João 5, quando eles se encontram no templo, Jesus olha para ele e diz: ei, para de pecar, para que não te aconteça algo pior do que você estava padecendo esses 38 anos. Ou seja, o que é? É a perca da vida eterna. Então, meus irmãos, nós precisamos sondar. No meio das derrotas que a gente sofre, sonda o teu coração, sonda a sua família, sonda a sua alma, com quem você está fazendo aliança, no teu trabalho, está tendo brecha para o pecado, na sua conduta no mundo virtual, está tendo brecha para o pecado. Fecha isso em nome de Jesus, porque senão isso vai destruir a sua vida. A quarta lição fala justamente disso, né? A quarta lição é: nos bastidores da derrota, nós também podemos aprender que a cobiça que nós nutrimos, ela pode se tornar mortal. Aquele homem chamado Acã, não foi de uma hora para outra que ele recebeu um espírito de ladrão, o espírito de avareza e cobiça. Era algo provavelmente que ele já vinha alimentando um tempo, e quando deu a oportunidade, tudo veio à tona e ele se apossa do que não deveria. E ele depois reconhece. Josué 3, do 20 ao 21, ele vai dizer assim: é verdade, eu pequei contra o Senhor. E eu fiz foi o seguinte: quando eu vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu cobicei e me apossei delas, estão escondidos no chão, na minha tenda, como a prata por baixo. Olha só, ele confessa então depois que foi descoberto apenas, mas ele mostra que aquilo encontrou um lugar no seu coração. Interessante, algumas Bíblias mais antigas, como da Almeida Corrigida, vai dizer no verso 1 a seguinte expressão, né? Prevaricaram os filhos de Israel. Prevaricar, né? Hoje já nem se usa muito essa expressão, nas Bíblias novas nem tem mais isso. Alguém tem na Bíblia isso ainda, está essa expressão? Prevaricaram contra o Senhor? Tem algumas aí, né? Gente, o que é prevaricar? Faltar ao cumprimento do dever por interesse pessoal. É justamente aquele olhar egoísta. O povo está conquistando Jericó, Deus deu uma ordenança, mas ele quer se dar bem. O importante é ele quer sair por cima, ele quer ter o seu ganho, o seu lucro. Ei, esses dias eu estava conversando com um delegado que congrega com a gente. Ele falou: pastor, nunca teve um tempo com tantos golpes virtuais, né, e com tanta facilidade de dar golpe como nos dias de hoje, por causa que está todo mundo ali olhando para uma tela, e daí sempre tem alguém querendo se dar bem. E os ladrões, os golpistas, os estelionatários, o que eles fazem? Eles observam um desejo daquela pessoa e começam a articular, né? Tem tanto na tua conta, você vai receber, você só precisa fazer um depósito simbólico, né, de R$1.000 para você ganhar 30. 30? E cresce os olhos e vai lá e faz. E assim por diante. É o que mais tem acontecido hoje. Por quê? O mal, ele vai entrando quando não há controle e domínio dos desejos. A ambição, a ganância, ela vai dominando a alma e as pessoas acabam se perdendo. Nós precisamos guardar a nossa alma para que a cobiça, o desejo por coisas ilícitas não nos prejudique. E para nós finalizarmos, a quinta lição desse texto
fica bem claro, jamais vale a pena trocar a presença de Deus por nada desta vida. Que as derrotas nos ensinem isso. Talvez hoje você vive um dia ruim. Quem sabe você vive num momento delicado da sua vida, ou nesse ano de 2021, você teve uma derrota que está amargando ainda. Ei, não viva essa dor sem tirar lições preciosas e importantes para a sua jornada de fé e a sua jornada de vida. E uma delas é, não vale a pena trocar a presença de Deus por nada. O verso 11, que nós já lemos e destacamos, é assustador. Mas o Senhor deixa bem claro, eu não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. E quando a gente pega, todos esses textos que nós lemos, nós temos dentro de Jericó, uma prostituta chamada Raabe, mas com um coração desejoso pela presença do Deus de Israel. Ela queria o Deus de Israel, ela queria conhecer o Deus de Israel, e daí nós temos no meio do povo de Israel, alguém que desfrutava da presença de Deus e alguém que viu Deus fazer coisas assombrosas, alguém cobiçando as coisas que estão dentro de Jericó. O tempo passa e tudo vem à tona. Raabe, a prostituta, converteu-se, recebeu o Deus de Israel e viveu uma vida abençoada, fazendo parte da genealogia do Messias. Jesus faz parte da genealogia que veio de Raabe. E daí, Acã, que tinha tudo para dar certo, pertencia ao povo de Deus, assombrando e espantando todos os outros povos que estavam com medo deles, mas por cobiçar as coisas pecaminosas, acabou morto. Que nós possamos vigiar o nosso coração e não abrir mão da presença do Senhor. Isso é sério. Tanto que Davi errou muito e pecou muito, mas a oração que ele faz no Salmo 51, ele clama: Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Não retires de mim o teu Espírito. Por quê? Porque ele sabe que nada é mais precioso do que o Espírito Santo de Deus. E como que finaliza isso, pastor Lediel? Nós vamos ver então em Josué capítulo 8. Eles eliminam o pecado, aquilo que foi saqueado, agora é destinado ao templo, às coisas do Senhor. Provavelmente aquela capa foi queimada, enfim, deram um jeito, resolveram o problema. Acã está morto. Agora, vamos para a guerra, vamos ver o que vai acontecer. E o texto diz que eles desbaratam e destroem toda a cidade de Ai. Aquele exército que parecia poderoso e venceu uma batalha com o povo de Deus, agora está derrotado. Por quê? Porque Deus voltou para a frente do seu exército. O que isso tem a ver com a gente, pastor Lediel? Como eu falei, olha para as derrotas da vida que você já padeceu e sofreu, com um olhar pedagógico, de uma forma pedagógica, que nós possamos aprender lições. Os bastidores de uma derrota são escolas preciosas para nós corrigirmos a nossa vida e melhorarmos. E eu não estou falando aqui de macros derrotas, estou falando de micros derrotas. Quem sabe, no teu casamento você vive dias ruins, e você está desanimado e sofrendo derrotas no teu casamento. Esse é o tempo de você refletir, de você analisar, de você identificar os problemas e viver um novo tempo. Corrija os erros e se supere. Talvez na tua vida financeira, profissional, familiar, nos teus relacionamentos, identifique. Coloca tudo isso diante do Senhor, porque o desejo de Deus é ver o seu povo prosperando, avançando, crescendo e vencendo. E se você é povo de Deus, tome essa palavra no teu coração, porque grandes coisas ainda vão acontecer. Aquilo que Deus tem reservado para você não vai cair por terra, se você valorizar a presença dEle.